Recentemente, em seu podcast, Cristiano Ronaldo citou Kylian Mbappé e Haaland como dois dos principais jogadores para vencer a Bola de Ouro no futuro. São dois nomes que dominam o futebol europeu no começo dessa década e têm tudo para vencer diversos prêmios no futuro. Nesse vídeo, vamos analisar a trajetória meteórica de ambos, seus feitos extraordinários e descobrir qual dos dois de fato é o melhor. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, o Mbappé começou a sua carreira no Mônaco e foi lá que a sua trajetória realmente decolou. Com apenas 16 anos, ele fez a sua estreia profissional pelo clube e desde os primeiros jogos já demonstrava que estava destinado a ser um dos grandes. Na temporada 16-17, seu talento explodiu de vez. O Mônaco, surpreendendo a todos, conquistou o título da Ligue 1, desbancando o poderosíssimo Paris Saint-Germain que dominava a liga há anos. Mbappé foi uma peça crucial dessa conquista e seus 15 gols no campeonato, muitos deles em momentos decisivos, colocaram seu nome no radar dos maiores clubes do mundo. Ainda nessa temporada, ele ajudou o Mônaco a chegar às semifinais da Champions League, um feito que ninguém esperava. No torneio europeu, Mbappé se destacou principalmente pela sua capacidade de aparecer em jogos grandes. Contra equipes como Manchester City e Borussia, ele brilhou, marcando gols em confrontos cruciais e provando que era muito mais do que apenas uma promessa. Nesse momento, ele já era sem dúvidas uma realidade. Com uma carreira que subia de maneira meteórica, Mbappé foi transferido para o Paris Saint-Germain em uma das transferências mais caras da história do futebol. O valor foi de 180 milhões de euros. A partir de então, Mbappé passou a figurar entre os jogadores mais badalados e bem pagos do planeta. A pressão que acompanhou essa mudança foi enorme, mas o jovem atacante não só correspondeu, como superou todas as expectativas. No PSG, Mbappé se tornou ainda mais letal. Seus lances mágicos, dribles rápidos e finalizações certeiras faziam dele uma peça fundamental no ataque parisiense. Desde sua chegada ao clube, acumulou títulos, sendo várias vezes campeão da Ligue 1, além de conquistas em Copas Nacionais. Suas performances também o colocaram como um dos favoritos na disputa da Bola de Ouro em algumas oportunidades, e mesmo com Neymar e Lionel Messi ao seu lado, Mbappé conseguiu se destacar, sendo muitas vezes o jogador mais decisivo do trio. Em nível internacional, a carreira de Mbappé atingiu outro patamar na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia. Com apenas 19 anos, ele foi uma das grandes estrelas da competição, ajudando a França a conquistar o tricampeonato mundial. Durante o torneio, Mbappé marcou 4 gols, incluindo 2 contra a Argentina nas oitavas e 1 na grande final contra a Rússia. Com esse feito, ele se tornou apenas o segundo adolescente na história a marcar em uma final de Copa, o primeiro desde Pelé em 58. As suas atuações impressionaram o mundo e ele foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Além de ser uma máquina de gols, Mbappé é um jogador extremamente versátil. Ele pode jogar em todas as posições do ataque e tem a habilidade de criar oportunidades para seus companheiros, além de, claro, finalizar com muita precisão. A sua capacidade de driblar em alta velocidade é impressionante e ele já provou inúmeras vezes que é capaz de resolver partidas sozinho. O exemplo disso foi a final da Copa do Mundo de 2022. Em termos de números, Mbappé já ultrapassou a marca de 300 gols na carreira, somando os feitos por clube e seleção. É o jogador mais jovem a marcar 40 gols na Champions League e continua quebrando recordes a cada temporada. Outro feito importante foi se tornar o maior artilheiro da história do PSG em 2022, ultrapassando Cavani. Apesar da pouca idade, ele já coleciona um currículo que muitos jogadores só alcançam no fim de suas carreiras, e ainda há muito por vir. Mbappé é um jogador que cresce em momentos decisivos, seja em finais de campeonatos, seja em jogos de mata-mata da Champions League, por exemplo. Ele é um atleta com uma mentalidade vencedora e sua presença em campo sempre representa um perigo para os adversários. Agora, em 2024, após anos de especulação e negociações frustradas, Mbappé finalmente assinou com o Real Madrid. A sua transferência para o clube simboliza um novo capítulo em sua carreira, onde ele será sem dúvida uma das principais estrelas de uma equipe que sempre almeja conquistas no cenário europeu. Com a sua chegada ao Real Madrid, os próximos anos prometem ser de consolidação definitiva como um dos maiores jogadores dessa década. Aos 25 anos, Mbappé já conquistou muito, mas ainda tem o desejo e o potencial de alcançar mais. O seu foco agora, claro, está em conquistar uma Champions League pelo Real Madrid, um título que para muitos é o que falta para colocá-lo de vez no panteão dos maiores jogadores da história.
Bom, mas antes de falarmos sobre Haaland, eu só queria lembrar vocês da parceria do canal a Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível que é Pague 3, Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está aqui no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda analisando o jogo. Mas corre que é por tempo limitado, não perde tempo porque vale muito a pena. Bom, se por um lado o Mbappé deslumbra o mundo com sua versatilidade e habilidade no campo, Haaland se destaca como o artilheiro mais implacável do futebol moderno. A carreira do jogador começou no Molde, da Noruega, onde ele rapidamente se destacou pelo seu instinto goleador. Ainda muito jovem, já mostrava sinais do fenômeno que se tornaria, marcando gols em profusão e chamando a atenção de olheiros europeus. No entanto, foi no Red Bull Salzburg, da Áustria, que o nome de Haaland realmente começou a ganhar as manchetes internacionais. Na temporada 19-20, ele marcou nada menos que 28 gols em 22 jogos pelo clube, incluindo 8 na fase de grupos da Champions League. A sua capacidade de finalização, combinada com sua velocidade e poder físico, fizeram dele um dos jogadores mais desejados pelos clubes da Europa. A sua transferência para o Borussia Dortmund aconteceu em janeiro de 2020 e marcou o início de sua ascensão meteórica. Em sua estreia pelo clube alemão, marcou um hat-trick em apenas 23 minutos após entrar em campo no segundo tempo. No entanto, esse desempenho não foi um caso isolado, tá? Desde o início de sua carreira na Alemanha, Haaland mostrou uma consistência inacreditável em frente ao gol. Ele parecia ter o dom de sempre estar no lugar certo na hora certa para finalizar jogadas com uma precisão assustadora. Em pouco tempo, ele se tornou um dos principais atacantes do mundo, quebrando recordes e acumulando gols em todas as competições imagináveis. Durante suas 2 temporadas e meia no Borussia, Haaland acumulou impressionantes 86 gols em 89 partidas, uma marca que destacou sua consistência e capacidade de manter um alto nível de desempenho. A sua fase mais icônica no clube veio na Champions, onde ele se tornou o jogador mais rápido da história a atingir a marca de 20 gols, quebrando o recorde anterior com menos de 14 jogos disputados. A sua presença em competições europeias sempre foi muito impactante, com gols importantes em fases decisivas, provando que Haaland não era apenas um artilheiro de ligas nacionais, mas um dos maiores nomes do futebol mundial. O próximo passo em sua carreira viria em 2022, quando Haaland se transferiu para o Manchester City, uma das maiores potências do futebol mundial. A expectativa em torno de sua chegada era gigantesca. Muitos se perguntavam como ele se adaptaria à Premier League, uma liga reconhecida por sua intensidade e alto nível técnico. A resposta veio rapidamente. Haaland não só se adaptou, como dominou completamente a competição. Na temporada 22-23, quebrou todos os recordes possíveis. Ele marcou impressionantes 36 gols em uma única temporada, estabelecendo um novo recorde na Premier League. Esse feito colocou seu nome entre os maiores atacantes que já passaram pelo futebol inglês. O seu poder de finalização, combinado com a qualidade dos passes de Kevin De Bruyne e companhia no Manchester City, tornou o ataque do time praticamente imparável. Além dos feitos individuais, Haaland foi peça-chave na histórica conquista da Champions League do Manchester City em 2023. Após anos de frustrações e eliminações dolorosas, o clube finalmente alcançou o tão sonhado título europeu e o atacante norueguês foi um dos protagonistas da campanha. Com gols decisivos e uma presença constante no ataque, Haaland mostrou que podia brilhar no maior palco de futebol do mundo. Sua atuação na final, ainda que não tenha marcado, foi fundamental para a vitória do City por 1-0 sobre a Inter de Milão. Haaland é sem dúvida um dos maiores goleadores de sua geração, e suas conquistas até o momento refletem um jogador que está apenas começando a alcançar todo o seu potencial. Ele já ultrapassou a marca de 200 gols na carreira aos 23 anos de idade, o que é uma estatística absolutamente impressionante. A sua capacidade de quebrar recordes parece não ter fim e ele continua evoluindo como jogador, tornando-se mais completo a cada temporada. Com uma carreira ainda muito jovem, Haaland tem tudo para ser um dos maiores atacantes da história, não é exagero dizer isso. As suas conquistas no Borussia e Manchester City já o colocam entre os melhores da atualidade e o céu é o limite para o que ele pode alcançar nos próximos anos. Mas claro, como em qualquer comparação entre dois gigantes do futebol, a pergunta que muitos se fazem é: será que Haaland, com todo o seu talento e capacidade de finalização, pode ser considerado o melhor jogador? Ou será que seu estilo, por mais eficaz que seja, o limita em alguns aspectos quando comparado a Kylian Mbappé? É o que vamos descobrir agora. Bom, o francês, como vimos, é um jogador completo. Ele não é apenas um artilheiro, mas também um criador de jogadas, um driblador excepcional
e capaz de atuar em várias posições no ataque. A sua velocidade é impressionante, ele usa essa habilidade para destruir defesas tanto em contra-ataques rápidos quanto em jogadas de posse de bola. Além disso, tem uma leitura de jogo superior, que o permite adaptar-se a diferentes situações em campo. O seu desempenho em grandes competições, como a Copa do Mundo, também mostra que é capaz de brilhar nos momentos mais importantes. Por outro lado, Haaland é um artilheiro nato. O seu foco é marcar gols e ele faz isso como ninguém. A sua frieza, combinado com sua capacidade física e poder de finalização, faz dele o atacante ideal para qualquer equipe que queira construir seu jogo em torno de um camisa 9. Haaland é o tipo de jogador que, se receber a bola na área, é praticamente garantido que ela vai parar no fundo da rede. A sua eficácia é indiscutível e ele já se provou como um dos melhores finalizadores do futebol moderno. Mas quando comparamos os dois, a questão que surge é: quem tem mais impacto no jogo como um todo? E aqui talvez Mbappé leve vantagem. Enquanto Haaland é excepcional em uma função específica, a de marcar gols, Mbappé é capaz de contribuir de várias formas. Ele pode criar oportunidades para seus companheiros, voltar para ajudar na defesa e ser decisivo tanto nos dribles quanto nas finalizações. A sua versatilidade faz dele um jogador mais completo e mais difícil de anular em campo. Haaland, por outro lado, é o tipo de jogador que depende mais de uma equipe construída ao seu redor. Ele precisa de bons passadores e de uma equipe que trabalhe para colocá-lo em situações de finalização. Isso, claro, não diminui o seu talento, mas talvez o coloque um degrau abaixo de Mbappé em termos de totalidade como jogador. O francês pode, em muitos casos, carregar uma equipe nas costas, enquanto Haaland é a peça final de um quebra-cabeça muito bem montado. Portanto, se estamos falando de quem é o jogador mais completo, capaz de dominar todas as áreas do campo e influenciar o jogo em diferentes maneiras, a resposta é Mbappé. Ele tem a velocidade, a técnica, a visão de jogo e a capacidade de finalizar. Haaland, embora seja um goleador fantástico, ainda parece ser mais limitado nesse sentido. Ele é sem dúvida um dos melhores camisas 9 do mundo, talvez até o melhor, mas Mbappé é um jogador que pode fazer muito mais em diferentes áreas do jogo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que será o futuro melhor do mundo? Será que Mbappé, com toda a sua versatilidade, vai continuar dominando? Ou será que Haaland, com seu instinto de artilheiro, vai quebrar todos os recordes e levar a bola de ouro para casa em algum momento? Deixa aí nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.